Hoje vamos falar um pouco sobre a sociologia norte-americana. Bem, para deixarmos tudo mais claro, vamos tentar entender melhor o contexto em que ela foi desenvolvida. Estamos falando de um período no final do século XVIII e no início do século XIX, a Revolução Industrial. Novas indústrias aparecendo, novos meios de produção, máquinas que deixam tudo mais rápido e mais fácil. A economia norte-americana estava em uma nova e bela fase. Entretanto, olhando por outro lado, as máquinas que estavam em alta acabaram tomando o trabalho do homem. Os níveis de desemprego aumentaram, logo, a criminalidade foi tomando conta das cidades. A pobreza era evidente e a desigualdade era inevitável. Os homens que não haviam perdido seus empregos sofriam devido à baixa remuneração, más condições de trabalho e vida subhumana. Por isso, os operários se organizavam para reivindicar melhores condições de trabalho e aumento de salários. Esses problemas começaram a gerar dúvidas no povo norte-americano. Como iríamos nos adequar a esse novo estilo de vida? Por que os trabalhadores que estão pagando o preço dessa industrialização? Por que, enquanto uns ficam cada vez mais ricos, outros ficam cada vez mais pobres? Quais são exatamente as causas da pobreza? Essas dúvidas foram a alavanca para a sociologia norte-americana. Primeiramente, o Estado parou para pensar e viu que a única forma de reorganizar a sociedade e resolver seus problemas era estudando-a. Entender os acontecimentos, suas influências e suas consequências era uma necessidade para o sucesso. Desta forma, o investimento em estudos e pesquisas sobre isso foi crescendo cada vez mais e mais, até chegarem à conclusão que seria necessário uma universidade com foco no estudo do homem e a interação com a sociedade, uma escola focada em pesquisas sociólogas. A partir disso, a Escola Sociológica de Chicago, ou Escola de Chicago, surgiu nos Estados Unidos na década de 1910, por iniciativa de sociólogos americanos que integravam o corpo docente do Departamento de Sociologia da Universidade de Chicago e com a ajuda financeira do empresário norte-americano John Davison Rockefeller. A escolha dessa universidade em específico se deve ao processo de expansão urbana e crescimento demográfico da cidade de Chicago, no início do século XX, resultado do acelerado desenvolvimento industrial das metrópoles do meio oeste norte-americano. Por causa dessa expansão urbana, a cidade de Chicago estava repleta de fenômenos sociais urbanos, aqueles que nós falamos lá no começo: crescimento da criminalidade, da delinquência juvenil, de marginais, desemprego, a imigração e com ela a formação de várias comunidades segregadas, os guetos. Pelo menos, todos esses fenômenos sociais urbanos se converteram nos principais objetivos de pesquisa para os sociólogos da Escola de Chicago. A ideia inicial era promover uma sociologia baseada em experiências que pudessem ajudar a resolver esses problemas sociais. Como já dissemos, estamos em uma época onde a pobreza e o desemprego é contexto de vida para a maioria do povo norte-americano. Dessa forma, movimentos reformistas surgiram para tentar acabar com a desigualdade. Um exemplo de um movimento reformista é o movimento cartista, que ocorreu entre 1837 e 1848, organizado pela Associação dos Operários, que exigia melhores condições de trabalho, incluindo a alimentação de 8 horas para a jornada de trabalho, a regulamentação do trabalho feminino, a extinção do trabalho infantil, a folga semanal e o salário mínimo. A organização de reforma social mais poderosa nesse período foi a Women's Christian Temperance Union, fundada em 1874 e foi influenciada pelo movimento cartista. Ela se opunha à utilização de crianças no mercado de trabalho, pleiteava a proteção da mulher nos ambientes de domicílio e de trabalho e apoiava o voto feminino. Já um grande exemplo de caridade é a figura de Jane Addams, que destacava-se como liderança central no movimento reformista. A Hull House, originalmente sediada em um barracão reformado e inaugurado por ela em 1879, para oferecer serviços essenciais para as camadas mais pobres, expandiu para outros prédios nos anos seguintes e transformou-se não apenas em um centro de oferta gratuita de serviços sociais, mas também em um espaço no qual reformadores, políticos e acadêmicos se encontravam com frequência para discutir questões sociais. A Bill Small, que chefiou por quase 30 anos o Departamento de Sociologia da Universidade de Chicago, George Herbert Mead, Charles Henderson, que era também professor de Ciências Sociais da Universidade de Chicago, e o sociólogo William Thomas
eram frequentadores habituais do Hull House. E é claro que ambos tinham ideais sociológicos influenciados por momentos e ideias reformistas. Além disso, o superintendente da Universidade John Hopkins também tinha essas ideias, chegando a querer incluir uma disciplina denominada por ele caridade científica. Bom, como vocês podem ver, os primeiros anos da escola de Chicago foram baseados em ideais reformistas. Todos acreditavam que a sociologia era essencial para esses movimentos. Entretanto, com o passar dos anos, os sociólogos buscavam mais objetividade em suas pesquisas, querendo se aproximar cada vez mais aos métodos científicos. Isso fez com que os ideias reformistas fossem perdendo seu trono na escola de Chicago. Franklin Giddens, por exemplo, influenciado pelas concepções de ciência de Carl Pearson, trabalhou ativamente para incorporar métodos estatísticos nas investigações sociológicas. Na mesma direção, o Departamento de Sociologia de Chicago passou a adquirir uma base empírica, ou seja, baseada em experimentação, desenvolvendo técnicas qualitativas como observação participante e história de vida. Com isso, um novo conceito de sociologia surgiu em meio a essas novas ideias. Robert Ezra Park, juntamente com Ernest Watson e Roderick Duncan, criaram, para sustentar os estudos da sociologia urbana, o conceito de ecologia humana. Esse termo teve como influência a abordagem do evolucionismo social, que faz uma analogia do mundo animal e vegetal à vida dos seres humanos. Esse novo ideal considerava a cidade como um grande laboratório social de estudos. O conceito de ecologia humana serviu de base para o estudo do comportamento da sociedade, dizendo que o habitat determina o modo de vida dos indivíduos e analisava até onde os comportamentos considerados errados são causados pelo meio onde o indivíduo está inserido. Finalmente, em 1990, Stephen Turner e Jonathan Turner publicaram o influente livro The Impossible Science: An Institutional Analysis of American Sociology, que sintetiza todo o processo da sociologia até agora. Em um período mais recente, a trajetória histórica, social e universitária da sociologia norte-americana foi objeto de uma ampla análise explorada na coletânea Sociology in America, organizada por Craig Calhoun, que contou com a participação de renomados acadêmicos, entre eles Stephen Turner, Patricia Collins e Charles Kemick. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Na verdade, isso não seria um fim, pois os estudos sociológicos nunca param. Sempre vão evoluindo e acompanhando as mudanças na sociedade. E por hoje é só, pessoal. Agora sim, fim.